Rafael Cortes, cientista político, nosso convidado na roda hoje. Montou-se uma enorme operação política, criou-se uma enorme turbulência. O que vai sair disso? Essa pergunta não vale pouco não, viu, William, de saber o que vai sair disso. Acho que tem vários caminhos, desde daqueles mais conflituosos do ponto de vista, por exemplo, da relação do governo com as estatais, e isso gerando incertezas no mercado, que, curiosamente, incertezas essas que alimentam uma boa parte dos problemas que estão afetando negativamente as chances de reeleição. O que acho que dá para dizer é que, do ponto de vista do crescimento econômico, essa construção da reeleição, eu gosto dessa imagem, né? No fundo, o eleitor não tem um sentimento natural de votar no governo nesse momento, então a reeleição precisa ser construída, e essa construção da reeleição vai sair cara, não só no curto prazo, gerando muita incerteza, muito ruído num segundo semestre, que já tem uma tendência de menor dinamismo na economia por conta de elevação de taxa de juros, enfim, uma série de movimentos econômicos, mas, sobretudo, o legado para a próxima administração. Vai ficando cada vez mais difícil colocar no lugar uma ordem política virtuosa para crescimento econômico. A gente estava discutindo um pouco no bloco anterior, movimentos da política, mudança no presidencialismo de coalizão. Acho que tem um custo adicional que vem um pouco dessa tentativa de encontrar a reeleição por parte do presidente Bolsonaro. Thaís, o Rafael nos trouxe o grande quadro, as grandes linhas, como que ele vê que essas coisas vão se movimentar. Vou trazer você um pouquinho mais para o dia a dia dessas questões e solicitar a tua avaliação. Afinal de contas, o que é que se obtém nessas manobras políticas? Veja, Pacheco bloqueou a ideia trazida 24 horas antes pelo Lira de mexer para valer nas estatais. Há uma forte resistência no Senado a isso. O que move ou não aí? O Ministério da Economia quieto hoje vem a público e diz, vamos tentar de alguma forma ajudar as pessoas necessitadas, subsídio. Dessas linhas, qual promete mais? William, o que eu consegui ouvir durante todo o dia? Ouvi que não só o presidente Rodrigo Pacheco, mas também o próprio ministro Paulo Guedes não deu aval a essas medidas de interferência direta na Petrobras, mexendo especificamente na lei das estatais. A avaliação que o Guedes fez é de que seria, sim, um retrocesso e que não tem como mexer nessa lei. Mais do que isso, William, algo que a gente já trazia ontem no debate aqui no WW, é a questão do CPF, de colocar o CPF ali para uma medida como essa, para mexer numa lei que blinda a Petrobras e colocar a digital. O que entendi é que Paulo Guedes não quer deixar a sua digital nesse tipo de medida, então surge essas duas possibilidades, que é o voucher para os caminhoneiros, naquele valor de R$400, e o aumento do Vale Gás. Numa tentativa, é claro, de tentar minimizar. Porque o que está claro ali no governo, está claro no Congresso. Não há nenhuma forma de redução. Não há como reduzir o preço do combustível. O que eles estão trabalhando neste momento é para tentar segurar os próximos reajustes. E aí, como há uma incerteza também de como segurar isso, e aí um outro aspecto, abrindo um parênteses aqui, a CPI pode ser um instrumento para isso, vamos fazer o que nos cabe, do que é mais factível desse ponto de vista do tempo. Mas o que é interessante, William, Paulo Guedes teve seu convite aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Uma convocação que foi transformada em convite sob a promessa de que o ministro vá. E qual que vai ser a ideia dos senadores ali? É de dizer que o governo tinha ferramentas para agir e que não agiu porque não quis. William, eu queria Por favor, Raquel, complementar um pouco a Thaís e apontar a incongruência que a gente vê na equipe econômica, no ministro Paulo Guedes, no ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. A apresentação do Saxida hoje no Congresso era um exemplo
claro disso. Porque ao mesmo tempo em que eles tiraram qualquer apoio à política de preços da Petrobras, deram um aval para ir lá, trocar o presidente, indicar outra pessoa, Saxida apontava o quanto o lucro da Petrobras tem sido exorbitante em relação às outras petroleiras, todo um discurso de ataque à Petrobras. Aí no momento em que o Centrão vem, então tá bom, então agora chegou a minha vez, vamos mudar a lei das estatais. Aí eles piscaram. Porque eles sabem o tamanho do impacto que isso vai ter, o mercado ainda não está refletindo isso, eles ainda não acreditam que isso vai vingar, exatamente por conta dessa reação no Senado, pela equipe econômica ter sido mais refratária. Você vê que Guedes não veio a público claramente, né? Você tem um monte de reportagens aqui e ali, mas a incongruência no posicionamento deles, em que eles atacam a Petrobras, chamam a Petrobras, né, de gananciosa, de que não está cumprindo o seu papel social, mas, como uma retórica política, mas aí na hora que a coisa fica séria, eles veem o tamanho do problema que eles estão criando. Como que a gente deveria entender essa, descrita pela Raquel, incongruência por parte do governo? Falta alguém que pense uma estratégia, quais os eixos de ação, quando eles têm um problema, uma batata quentíssima, uma batata enorme, quente no colo deles, que é mexer de alguma maneira com a questão dos combustíveis? Vac, isso ficou claro nessa ocasião e já ficou claro para a gente em outras tantas ocasiões desse governo. E a gente falou isso aqui, uma desarticulação política, né? Política no sentido macro mesmo, de um falar uma coisa, outro falar outra. Ontem o Arthur Lira, na entrevista à noite, que deu, lançou todas essas ideias aí que circularam hoje. Falou de voucher, falou de auxílio gás, falou de lei de estatais, para ver o que pegava no dia seguinte. Agora você não tem um articulador político do governo. Isso tem que ser articulador político. Tem que ser um cara que domine política, que seja habilidoso. O que o Ciro Nogueira está fazendo? O Ciro Nogueira, muito provavelmente, também está ajudando na reeleição do presidente em outras questões, mas também está cuidando do estado dele. Como outros tantos articuladores políticos dessa coalizão estão cuidando da vida deles. Porque Jair Bolsonaro pode acabar o governo dele, mas eles vão continuar na política. O Ciro não perde o mandato agora, o Arthur Lira é candidato a deputado federal, né? O Valdemar da Costa Neto provavelmente vai ter a maior bancada da Câmara para administrar. Então está todo mundo tocando sua vida também. Ninguém está pensando em fazer articulação política. O ministro da articulação política, você não sabe quem é? A gente mal sabe o nome dele. É o Célio, né? Cadê? Está articulando? Não está. Tem competência para articular? Não é um as da política, como Eliseu Padilha era no governo Temer, como o próprio ex-presidente Michel Temer era, como os ministros da articulação política de governos anteriores eram especializados nisso. Então, tudo que a gente vê nesse debate há meses, tem um problema na ponta, crucial, que é uma dificuldade de política no sentido macro, né, de organizar o time. E sabe o que é muito interessante? Esse ponto que a Thaís colocou, de que Paulo Guedes vai ser cobrado na Câmara, de que o governo poderia ter feito alguma coisa e não o fez. Eu também escuto isso aqui em São Paulo. De que teve um momento ali, quando se deflagrou a guerra da Ucrânia, que ele poderia ter pedido um crédito extraordinário e feito essas medidas. Do auxílio gás, do voucher caminhoneiro, não ia ter um impacto tão grande quanto agora, em que ele já perdeu um pouco do timing. A estratégia do ministro naquele momento foi empurrar o problema para ver se o preço do petróleo voltava, o câmbio resolvia a situação, e não resolveu. Rafael, você consegue identificar no que o governo está mirando neste momento preciso? A reeleição, acho que fundamentalmente a reeleição. O problema dessa estratégia, acho que o problema de fundo que a gente está discutindo aqui é que tem uma dissonância cada vez maior entre a agenda econômica tal como desenhada na retórica do Ministério da Economia e a maneira como o núcleo político do governo encara a reeleição. Não é de hoje, mas à medida que o tempo vai passando, isso vai ficando mais claro. Então, aí, de um lado, você vai expondo os ministros associados à área econômica, que vão tendo que prestar conta e fazer reações à agenda, boa parte delas patrocinada pelo próprio governo, fica cada vez mais difícil encaixar o que se esperava, em teoria, de que seria a agenda econômica, com o que, de fato, o governo anda patrocinando como uma estratégia para a reeleição. Então, a gente tem um problema nas duas pontas, do ponto de vista
econômico, permanece um quadro de incerteza, a inflação continua machucando a campanha de reeleição. Quando a gente olha para o mundo da política, o Caio fez menção, né? Você tem basicamente uma agenda muito descentralizada. Então, quem é que tem a responsabilidade, pelo menos, para servir como eixo, né? Como dar um eixo para que a discussão aconteça de forma minimamente organizada? Quando a gente soma essas duas pontas, fica difícil imaginar que o governo vai, de fato, conseguir fazer. E mais do que isso, vai diminuindo a probabilidade de que essas medidas, de fato, gerem um favoritismo para a candidatura de reeleição que está chegando aí, está batendo na porta. Thaís, deixa eu voltar a um ponto que você mencionou na sua mais recente intervenção, que é a da CPI. Você ontem já havia dito, é o caso inusitado, né? A gente devia criar um programa novo, o programa do inusitado. Todo dia a gente teria uma excelente pauta, que um governo que resolve investigar a si mesmo, no caso da Petrobras, realmente é inusitado. O que é que se espera conseguir com essa CPI? A impressão que eu tenho lendo o noticiário é que cada um espera uma coisa diferente. Qual é o seu favorito? William, nem vou apontar a minha favorita, mas eu vou apontar uma descrição bastante clara do que se espera que eu ouvi hoje. Na prática, a CPI ou a possibilidade de existir a CPI, ela vai funcionar como uma carta na manga de Arthur Lira, do Congresso, em relação à Petrobras. O que me disse essa pessoa que faz essa avaliação? Que a CPI vai estar lá para toda vez que vier a surgir a possibilidade de um novo reajuste. Então, lembre-se da CPI, temos aqui a CPI. Foi isso que eu entendi. A CPI não será instalada, não será aberta. A gente está vendo a coleta de assinaturas muito rápida, provavelmente terão um número suficiente de assinaturas, mas me parece que ela vai ficar ali na gaveta, como um instrumento para ser usado quando for oportuno. Para terminar rapidinho, pessoal, para variar, nosso tempo está apertado, né? E aí eu tenho que fazer esse papel horroroso aqui de ficar cortando a palavra das pessoas. Caio, sai o quê disso? Isso tudo? Isso tudo, subsídio e voucher. Imagino que mudança da lei das estatais não apostaria que sai. CPI não aposto que sai, por mais que chegue às 171 assinaturas. Aumento da contribuição sobre lucro líquido também acho que não sai. Acho que de tudo prevalece o voucher e o auxílio gás. Por hora, né? Às vezes amanhã não, muda rápido. Sim. Fora o inusitado. Raquel? O que eu acho que sai é uma tomada da Petrobras aí, um ataque à Petrobras, que eu acho que não vai resistir, vai trocar o presidente, vai trocar toda a diretoria, e acho que a gente vai ter que olhar com lupa os novos indicados para essa diretoria. Rafael, sua manchete. Eu acho que eu não vou... Os especialistas, vocês estão muito mais informados do que eu. Eu acho só que, do ponto de vista do conjunto da obra, seja essas versões da CPI, seja a versão subsídio ou alteração na política em preços, enfim, eu acho que a gente está tendo um custo cada vez maior. Decisões de curto prazo, muito orientada pela questão eleitoral, minando algumas bases institucionais de regra de jogo, mas também deixando um ponto de partida muito difícil para 2023. Eu só, bem pontualmente, William, porque eu acho que algo para a gente vale a pena voltar a pensar, e a gente discutiu aqui um pouco hoje, essa relação entre os poderes. Acho que você fez menção no começo da nossa conversa, eu acho que o que vai definir o próximo cenário, né, o cenário do próximo mandato, passa muito pela maneira como os poderes são organizados. O cientista político Rafael Cortes, nosso convidado hoje na Roda. Muito obrigado, boa noite, Rafael, pela participação. Thaís, boa noite para você em Brasília. Raquel, Caio.